desses livros que nós estudamos aqui, ao longo desses 3 anos do programa, e temos aí mais 2 anos pela frente, e sendo que esse dia aqui é muito especial hoje, por várias razões. Primeiro porque é o dia assim que nós terminamos o nosso esforço aqui, o nosso trabalho, nesse ano, né? E eu queria dizer para vocês que nós vamos aí continuar com o mesmo entusiasmo no ano que vem. Já vou falar da programação nova do ano que vem, mas hoje é um dia especialíssimo porque está aqui o Rubens Portugal, né? Que é assim como se fosse meu segundo pai. Está aqui o Rubens Portugal presente, que é uma das pessoas mais notáveis que eu conheço, um dos brasileiros mais extraordinários que eu já conheci na minha vida, alguém que tem no Brasil a coisa mais difícil de achar é alguém que queira fazer as coisas de verdade. Esse aí é um tipo assim, quer dizer, o Portugal sempre quis fazer as coisas de verdade, e isso é uma capacidade raríssima num país meio de faz de conta, um país meio de fingimento, de farsa coletiva como o Brasil. O Portugal tem uma biografia extraordinária. Queria que vocês não perdessem a chance depois de conversar com ele. Ele aí no intervalo, se ele estiver ainda com disposição, ele vai seguramente conversar com quem quiser. Bem-vindo, Portugal. Muito obrigado pela presença, né? E a Vera, né? A Vera Portugal, que o acompanha, está fazendo um trabalho enorme aí de conduzir todas as complexidades da família, né? A Vera, a fonoaudióloga, talentosíssima, né? Muito bem. E o Rubinho, que é o filho deles, acaba de entrar na MAN. Entrou num vestibular dificílimo. Está de parabéns, então aqui o público vai agradecer ao Rubinho aqui, está aqui fazendo uma homenagem ao Rubinho, todo mundo, né? Muito bem. Além do Portugal estar aqui hoje, nós temos hoje também um monumental sorteio de 5 presentes maravilhosos que foram aqui trazidos pela doutora Alice, que está ali, e faremos aqui esse sorteio depois do nosso intervalo. Se vocês toparem, assim damos chance para todo mundo chegar. São presentes deliciosos, maravilhosos, todos eles muito bons. Vocês gostariam de ter qualquer um dos 5, e eles estarão aí depois sendo sorteados depois do nosso intervalo. Falando do ano que vem, apenas para dar as manchetes, né? O ano que vem nós não vamos ter os nossos encontros neste prédio, mas vamos ter os encontros lá no centro da cidade, naquele prédio da Fiesp que fica na Cândido de Abreu, do outro lado do Shopping Miller, no auditório do 8º andar, se não me engano, 7º, né? 7º andar. E vai ser mais ou menos como aqui, né? O estacionamento também lá é gratuito e muito fácil. Sábado à tarde não tem problema. Durante a semana é bem difícil, durante os sábados não é. Então será para algumas pessoas melhor, para outras pior. Em todo caso, né? Teremos que, para quem não tem automóvel, talvez melhore a vida, fique mais fácil. Também além disso, vocês lembram que o ano que vem nós vamos ter 22 encontros e não apenas 20, que como nós começamos o curso atrasados, não fizemos desde fevereiro, então o que aconteceu é que nós temos dois encontros aí a menos, 4 a menos, que temos que compensar tanto no ano que está entrando agora, quanto no ano que vem. Vocês receberam aí um programa, 2009, com as sugestões de livros que vocês devem comprar, aqueles que pretendem ler o livro antes. Então tem aí os livros todos, se vocês acompanharem comigo aqui, né? Vamos ver. Retrato do Artista quando Jovem, nosso primeiro livro. As datas estão no outro documento que vocês receberam na semana passada. Quem não esteve aí da vez passada, apanhar, por favor, as datas com a Patrícia. Então, o Retrato do Artista quando Jovem é James Joyce, né? Temos 2 traduções só no Brasil. As 2 são boas, qualquer uma. Todos que estão aqui são para ler, tá? Nenhum dos que está aqui, nós só usamos uma para trabalhar aqui na prática, mas a nossa sugestão é qualquer uma dessas traduções citadas. O segundo livro é Eumênides, que vem, no caso da tradução do Mário da Gama Cury, que é o que nós vamos usar
vem num livro só, na trilogia chamada Orestia, e no caso da editora Iluminuras, vem em 3 livros separados da trilogia Oresteia. Oresteia e Orestia é a mesma coisa, cada um dá o nome que bem entende, portanto é só uma mudança de nomenclatura. Nós vamos usar essa da Jorge Zahar, traduzida pelo Mário Lagamacuri, que é impecável, uma maravilha. Vamos ter um livro chamado Mal Flanders, que você só encontra. Há 2 traduções, uma mais antiga, com outro nome, As Confissões de Mal Flanders, e há esse da Mal Flanders, que é um livrinho vermelho desse da Abril, que em qualquer sebo tem por R$5, é bem barato. Não tem novo para comprar, pelo menos até hoje, né? Pode ser que até lá tenha. Eugénie Grandet, de Honoré de Balzac, tem muitas edições. Nós vamos usar aquela velha tradução da editora Globo, feita em 55 e publicado naquela coleção de 17 volumes da Comédia Humana. Mas aí há uma tradução do Moacir Werneck de Castro e uma mais moderna do Arthur Lamy de Correia, mais ou menos todas servem, em última análise. Ulisses, de James Joyce, só existem 2 traduções, vamos usar a mais nova, da Bernardina, Bernardina da Silveira Pinheiro. Os Anos de Aprendizado de William Meister, só tem uma única tradução, por esse Nicolino Simone Neto, que é repetido aí conforme a edição. Qualquer um desses 3 aí, portanto, dá certo. Memórias do Subsolo, de Fyodor Dostoiévski, que é o 5º Dostoiévski do nosso programa aqui. E ele tem 3 nomes diferentes no Brasil, tá? Cuidado. Então é Memórias do Subsolo, Notas do Subterrâneo e Notas do Subsolo. Todas as 3 traduções que estão aí são boas, pode ler qualquer uma das 3. Vamos usar a primeira, a da editora 34, traduzida pelo Boris Schneiderman. A Morte de Exílio, só tem uma única tradução no Brasil, feita pelo Herbert Caro, grande tradutor de alemão, e há uma tradução importada de Portugal em 2 volumes. Vamos usar a primeira. Não é fácil de encontrar, mas eu encontrei tem uma lá no Chaim, por exemplo, vi ontem lá no Chaim uma. Então não é tão impossível assim de encontrar. O Reino da Quantidade é um livro que não tem para comprar de jeito nenhum, só em sebo. É um livro português esgotado em Portugal, a não ser que tenha sido reeditado daqui até o momento do curso. Esse é um livro difícil de encontrar, sinto muito. Almas Mortas, há 2 traduções basicamente do Brasil, uma moderna da Tatiana Belink, que é o que nós vamos usar, e a outra do J.L. Costa Neves, que é uma tradução velha, lá de 37, tradicional, e que tem sido reeditado por diversos selos. Vamos usar a mais moderna. E há uma portuguesa aí que eu de fato não conheço, mas estou aqui indicando a existência. Moby Dick acaba de ser reeditado pela editora Kozak Naifi, uma tradução luxuosíssima, maravilhosa, que eu não a vi, mas o livro é muito bonito. Vamos usar essa da Berenice Xavier, que é uma tradução mais antiga e tradicional, que parece ser muito boa. Essa eu conheço bem, é muito boa. Terra Desolada ou Terra Desgastada. Esse livro do T.S.R. tem esses 2 nomes em português. Na verdade, nenhum dos 2 está preciso. O certo seria dizer terra gasta, terra estéril, né? Wasteland. Mas melhor seria terra gasta. Mas nenhum editor achou que ficava bonito isso. Então nós temos esses 2 nomes. Aí temos uma boa tradução, muito boa, do Ivan Junqueira, que é a única tradução no Brasil. E a tradução do Walter Cunha, que é de Portugal. Não tem solução, portanto. Há 2 editoras com a tradução Terra Desolada, como o Ivan Junqueira traduziu. O Mercador de Veneza, de Shakespeare, é o nosso 6º Shakespeare. Nós já tivemos aqui Hamlet, tivemos Rei Lear, tivemos Otelo, tivemos A Tempestade e hoje temos Macbeth. Então temos o ano que vem o Mercador de Veneza e no último ano temos Medida por Medida. Isso faz 7 vezes Shakespeare num conjunto de 100 livros, o que é 7%, é bom. Tá? Na verdade daria para ver todos, mas é claro que vocês aí teremos que abrir mão de muitos outros, né? As traduções disponíveis, eu acho que a melhor sempre é a do Carlos Roberto Nunes. É um pouco difícil de encontrar, só em sebo. Não, desculpe, não é não. Essa é uma tradução reeditada. Tem aí fácil de entrar. Essa foi reeditada. Pela Ed Ouro. Tá? É recente. Essa é a melhor tradução que tem.
A Bárbara Leodora é uma moça muito especialista em Shakespeare, mas o problema da Bárbara Leodora é que ela não sabe escrever. Vocês verão pela nossa tradução de hoje, ela não tem veia poética. É difícil alguém que não tem... Porque esse negócio de traduzir poesia é só para quem é poeta, entende? É isso, vocês compreendem, né? Esses dias eu me meti a traduzir um soneto que eu adoro do Baudelaire, chamado La Beauté. E traduzir, tem 2 ou 3 traduções aí do La Beauté. E a minha mãe achou a minha melhor de todas. Não, só que fique claro, né? Não, pô, imagine, tá? Me parece muito aceitável, né? Mas a experiência de traduzir poesia é um negócio que um dia fazer para ter um pouco de humildade, modéstia, porque o teatro de Shakespeare é um teatro poético. Então a Bárbara Leodora faz um texto um pouco duro. Não é impreciso, mas é duro. Tem esse problema, né, que é inevitável. Diário de um Pároco de Aldeia só tem 2 traduções do Brasil. Uma antiga, do Edgar da Mata Machado, que é antiga, e foi editada 2 vezes, em 46 e 64, e há uma edição agora recente da Teresa Cristina Stummer. Nós vamos nessa antiga, mas pode ler a outra também, que não tem problema, é bem de boa qualidade, eu tenho as 2. A Cartucha de Parma, de Stendhal, tem 2 traduções, no Brasil só tem uma, do Vital de Oliveira, um tradutor da antiga, e há um tradutor português aí do livro importado. Na prática você acha facilmente esse livro da Editora Globo. 6 personagens na busca de um autor, do Pirandello, tem 2 traduções na praça, as 2 são boas, escolha que você preferir. Nós vamos nessa do Bruno Pedreira, é uma tradução barata, tem aí nesses livrinhos da Abril que se encontra nos sebos, custa baratinho. Madame Bovary tem pelo menos 8 traduções em português no Brasil. Todo mundo gostava de traduzir Madame Bovary. Listamos 4 delas. Nós vamos nessa do Sérgio Duarte, mas a mais conhecida é a do Araújo Nabuco, que é uma tradução que você encontra aí nos livros velhos. Na LPM tem um probleminha. A LPM andou comprando os direitos desse livro da Nova Cultural e descobriu depois que o tal do Enrico Conversieri não existe, é apenas um nome falso, que aliás, aquela editora Martin Claret vive botando esse Enrico Conversieri de tradutor, ele não existe, é apenas um nome falso, para eles copiam traduções de outras pessoas e põem esse nome. Então, caso seja a tradução Enrico Conversieri, nunca compre nenhum livro traduzido pelo Enrico Conversieri, nunca jamais. Menon, de Platão, tem 3 traduções só. A nossa predileta é do Carlos Roberto Nunes, pela Universidade Federal do Pará, que está reeditando toda a obra de Platão traduzida pelo Carlos Roberto Nunes. Não é? A Globo tem essa aqui, que é antiga, do Jorge Palecati, que é muito boa também, só encontra-se em sebos. E a Loyola tem uma tradução moderna da Maura Iglesias, que é, aliás, um dos livros que serão sorteados aqui hoje. É esse Menon, né? Menon, né? Ou Menon, que vai ser sorteado para vocês hoje. O Inimigo do Povo, de Henrik Ibsen, tem uma tradução da LPM, e tem essa do Vidal de Oliveira, que é a tradicional. Nós vamos usar essa. Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem dezenas e dezenas de livros. Só cuidado não comprar livro didático, nem paradidático, que são uma porcaria. Livros feitos para vender barato para o governo, livros mal acabados, livros de papel ruim, todos errados. Sobretudo, alguns têm, até mesmo fazem sínteses de determinados pedaços. Nunca compre livro didático ou paradidático de literatura. No entanto, há muitas edições aí, apreciáveis, muito boas. Só não comprem livro didático ou paradidático. Qualquer outra serve. Né? O Rinoceronte, de Eugène Ionesco, só tem uma tradução, Luiz de Lima, ambas aí editadas 2 vezes, ambas esgotadas. E Tristão e Isolda, há um livro anônimo, em que o autor não se revelou, que é o livro melhorzinho no Brasil sobre o assunto, editado pela Martins Fontes, e há um livro de um francês aí da virada do século XIX para XX, chamado Joseph Pédier, que faz uma reconstrução da história com base nas origens francesas do assunto, porque a história de Tristão e Isolda é uma história muito antiga, muito misturada com folclore. Então, o que aí é uma dificuldade muito grande saber qual das versões é que a gente lê.
Vamos tentar ler. Essa anônima é uma versão muito boa. Não sabemos quem escreveu, mas mesmo assim é muito bom. E pode ler o outro também, sem problema nenhum. Então vocês têm aí uma série de sugestões para quem quiser ir lendo os livros do ano que vem antes durante as férias. Aí você tem aí longuíssimas férias, incrivelmente tediosas, entendeu? Em vez de ficar na praia ouvindo aquele negócio de ouvir no mané tocando música caipira alto, no carro, né, com a porta de trás levantada, você usa as suas férias para fazer alguma coisa que tenha algum sentido civilizatório, né, e não um sentido brutal, né, como aquele outro. E vocês, então, tem aí tudo isso para ler, né, tem todas essas coisas para ler durante esses meses. Sobre o ano que vem, será que tem mais alguma coisa que eu pudesse contar para vocês? Acho que não, está mais ou menos tudo contado, né, que eu podia contar. Vocês também já sabem, os que estiveram aqui na último encontro, que no ano que vem, além das cidades que hoje existem, que são Curitiba, Londrina, Paranavaí, nós teremos também Toledo. Toledo, em que eu e Portugal fizemos lá uma pequena revolução, inventamos umas loucuras lá, em 1980. O Portugal escreveu até um livro em torno daquela experiência, chamada A Força dos Pequenos Prefeitos. E nós fizemos misérias lá, né, em Portugal, em Toledo. Então em Toledo agora vamos fazer mais misérias, agora literárias, e vamos ter também um programa em Toledo. Esses programas são patrocinados pelo sistema FIET, pelo SESI. Há também esse programa em São Paulo, sem patrocínio da FIEP, independentemente da FIEP, funciona dos mesmos modos que aqui. Esse programa não exige a leitura antecipada da obra, mas a recomenda fortemente, porque afinal de contas, né, quanto mais você lê o texto, quanto mais você conhece a história, maior é a probabilidade de você pegar as sutilezas, os dados profundos. E essa é uma peça de teatro, nosso quinto Shakespeare, já tinha dito a vocês. Vocês receberem uma pequena biografia de Shakespeare, vocês já têm outras versões dessa mesma biografia, por favor, joguem as outras fora e fiquem com essa, porque a última sempre é a melhor, sempre houve alguma melhoria, algum acréscimo. Então sempre desprezem as anteriores em favor da última que vem, quando é a mesma biografia. E eu gostaria de dizer alguma coisinha sobre Shakespeare, sem ler tudo isso, para a gente economizar um tempinho aqui. Shakespeare foi um dos mais enigmáticos escritores do mundo. Há muito tempo houve diversas teses de que Shakespeare não existia, de que Shakespeare, na verdade, era o Christopher Marlowe, ou então o Francis Bacon, aquele filósofo que inventou, junto com Galileu, fez metodologia científica. Coisa muito improvável, né? Porque aquele sujeito não é capaz de escrever um bilhete para lavandeira, não, para lavadeira, ainda mais escrever uma poesia como essa aqui. Mas a verdade é que o Shakespeare foi muito enigmático, um pouco sem cabimento, porque quando você vai olhar para a biografia de Shakespeare, você descobre que nela há elementos suficientes para que você possa, de fato, acreditar que essa pessoa, de fato, existiu. Ele viveu muito pouco tempo, ele nasceu em 64 e morreu em 16. 1564 e morreu em 1616, no mesmo dia do Miguel de Cervantes. O que seria, em si, uma coincidência extraordinária, né? O Shakespeare e Miguel de Cervantes morreram no mesmo dia, depois descobriu-se que os ingleses estavam com o calendário errado, porque não haviam feito lá uma atualização do calendário, e isso significa que o Shakespeare morreu 3 ou 4 dias longe do Miguel de Cervantes. Mesmo assim, é fácil você lembrar, então, que Cervantes e Shakespeare eram contemporâneos, já que morreram praticamente no mesmo dia. Shakespeare... mas isso também é um pouco de marketing, porque ninguém sabe quando ele nasceu. As crianças eram registradas alguns dias depois, né? Como havia lá a festa de São Jorge, que era o santo da Inglaterra, né? No tempo em que a Inglaterra era católica, o santo inglês era São Jorge, né? E aí então fizeram, como o dia de São Jorge
era ali pertinho do nascimento de Shakespeare, então acharam que seria uma coisa boa e também para coincidir com a data da morte, né, atribuir a data do nascimento à data que se atribui hoje, mas não é certo também que tenha sido aí. Né? É possível que tenha sido aí, mas certo mesmo não há. Então é isso que eu queria que vocês soubessem, em princípio, que Shakespeare, embora tenha sido alvo de muita polêmica, aí de polêmica biográfica, na verdade não tem nada muito estranho na sua vida. Tem uma época que ele desaparece, foi quando foi estudar, né? Porque ninguém faz uma obra dessa sem ter feito um pouco de estudo. E Shakespeare teve uma vida muito bem sucedida como homem de teatro. Ele meio enriqueceu com essa vida. Ele, quando se aposentou, ele escreveu A Tempestade e foi embora. Foi para Stratford-upon-Avon, onde durou mais 5 anos, durante os quais não escreveu nada. Apenas esperou a morte chegar. Shakespeare foi, na sua vida teatral em Londres, ele foi ator, foi diretor, foi produtor, foi cenarista, foi empresário. Ele fez todas as coisas que você imagina que hoje estejam divididas por uma série de gente, de pessoas. Porque naquela época não havia essa distribuição de naquela época não existia a distribuição de funções que há hoje no teatro. Né? No Brasil ainda não tem muita distribuição. O pessoal aqui reclama que faz tudo, mas nos Estados Unidos o jeito que monta o cenário não mexe na iluminação. O que mexe na iluminação não mexe com não sei onde. E Shakespeare é ator também, e Shakespeare escreveu uma quantidade muito grande de material, entre eles essa aqui, que é considerada por alguns estudiosos como sendo a peça estruturalmente melhor de Shakespeare, digamos, aquela que tem a maior habilidade teatral. É claro que essas coisas sempre são difíceis de julgar, porque os critérios são sempre flutuantes e pessoais. Mas Shakespeare foi o maior de todos os escritores de teatro do mundo. Na história humana, ninguém tem a importância relativa que tem Shakespeare. Você pode gostar mais dos gregos, mas o Shakespeare tem mais influência no mundo moderno do que os gregos. Eu gosto muito dos gregos, mas é preciso reconhecer que ninguém teve tanta influência. Uma enorme quantidade de expressões que nós usamos hoje em dia, algumas, aliás, desta mesma peça, e estão ligadas a Shakespeare. Ele tem um trabalho com muitos defeitos, é preciso também lembrar disso. Ele ele não tinha tempo de pesquisar a história, então quando ele faz referências anteriores às dele, e ele de vez em quando troca as datas, troca as épocas, ele tem durante a peça determinados momentos em que a coisa não tem conclusão, ele ia dar uma conclusão mais para frente, entrou uma personagem, mas ele não conseguiu terminar, retomar a personagem para frente, é muitos defeitos, mas defeitos todos perdoáveis, frente à capacidade genial que ele tem, não só de poesia, como de estabelecer um teatro de altíssimo padrão. Um problema adicional ao ler Shakespeare é o fato de que Shakespeare não tem uma única versão para suas peças. No tempo de Shakespeare não havia as preocupações editoriais que existem hoje. As peças de teatro não eram feitas para serem escritas, eram feitas para serem lidas, para serem atuadas, serem declamadas. Então o autor da peça não escrevia uma peça para ser lida, mas para ser encenada. Aí o que acontecia? Quando chegava no final da peça, os atores tinham lá o script, né? Ou seja, tinham lá o roteiro, a peça na sua mão. E essas peças acabavam nos impressores. Os impressores eram os editores da época. Eles não eram editores como hoje em dia, eram fulano que tinha uma impressora. Uma impressora era uma máquina sofisticada naquela época, e o sujeito fazia, então, cópias daquilo e vendia. E é por isso que muitas cópias diferentes existem. Primeiro porque cada impressor fazia o que bem entendia, não tinha essa ideia de direito autoral. Alguns mudavam o fim, porque achavam o fim muito triste, e punham um fim alegre. Tá? Outra, cada vez que tinha uma encenação, havia uma mudança do texto, porque o Shakespeare, que era o autor e o diretor, dizia, não, amanhã, em vez de falar tal coisa, falei outra coisa. Então mudava no meio. E essas mudanças eram ou não eram reconhecidas depois pelas transcrições. E terceiro, porque a primeira edição organizada, não por iniciativa de Shakespeare, tinha morrido, mas pelos seus amigos,
das obras de Shakespeare, chamada Primeiro Fólio, só acontece em 1623. E é aí que se tentou fazer, pelo menos, a primeira amada na obra. Mas a obra tem, uma trajetória caótica enquanto não se arrumou isso, de modo que às vezes você encontra duas fontes diferentes, palavras diferentes de uma tradução para outra. Vai acontecer aqui, tá? Preste atenção, que é inevitável. Então, são problemas aí, há também interpolações, pedaços que foram colocados depois, porque alguém achou que estava precisando fazer aquilo. A obra de Shakespeare, portanto, tem essa trajetória um pouco confusa. Não há uma única versão. E é preciso, então, prestar atenção. O bom mesmo é você sempre ter um original qualquer. Por exemplo, eu uso esse aqui da Collins e trabalhar com mais de uma tradução para entender Shakespeare. O inglês de Shakespeare é um pouco barroco por cada época, mas depois que você pega o jeito, quem sabe um pouco de inglês, vai embora, não tem mais problema. É muito bom ler no original, porque no original você tem toda a beleza poética e maravilhosa, quase intraduzível, de Shakespeare. Shakespeare é um poeta, veja, até pouco tempo, todo o teatro é poético. É só modernamente que alguém acha que teatro tem que ser falado em linguagem trivial, essa do dia a dia. Mas até pouco tempo atrás, todo mundo achava que teatro era uma espécie de poesia, tinha que ter poesia no teatro. E mesmo modernamente, você pega aí o Ariano Suassuna, no Alto da Compadecida é poesia, você pega o Vida e Morte Severina é poesia, não é? Quer dizer, até hoje a poesia é mais ou menos uma regra dentro do teatro. Macbeth, é isso que está aqui. Eu queria começar lendo com vocês, se vocês me acompanharem, por favor. Macbeth, publicada no Fólio de 1623, Fólio significa folha, que era o modo como você se referia ao tamanho da folha. Então, o fólio era a folha no papel A4. O papel A4, tamanho, uma edição no papel A4 moderno. Quando você as edições ficavam cada vez menores, para ficar mais baratas, não tinha o em quarto. O em quarto é já pegar o papel A4 e dividir em 4. Dobrar uma folha, dobra uma folha, dá 4. Aí tem o in octavo, que é dobrar mais uma vez, assim por diante, 1/16, etc. Então, o fólio representa aí, na linguagem da época, qual era o tamanho da folha da mancha, quer dizer, quanto é que afinal de contas, né, quão luxuosa era aquela edição. O papel era muito caro, né, hoje é muito caro ainda, naquela época era muito mais. Então, o fólio de 1623 é uma edição luxuosa de Shakespeare. É isso que significa isso. Muito bem, né? Provavelmente composta em 1606, embora ninguém saiba de fato, entre o rei Lear e Antônio e Cleópatra, e possivelmente encenada pela primeira vez em 20 de abril de 1610, a peça Macbeth. É talvez a mais conhecida de William Shakespeare, embora seja a menor das tragédias do bardo de Stratford, com cerca da metade do texto de Hamlet. A menor de todas as tragédias é o Macbeth. É uma tragédia fácil de ler. Você lê em 40 minutos, mais ou menos, né, se você tiver um pouquinho de concentração. A ação passa-se na Escócia, a ação não se passa na Inglaterra. Não sei se você tem ideia da geografia daquelas ilhas. Aquela ilha maior é composta de 3 países. Um país chama-se Inglaterra, mais ao sul. Ao sudoeste tem um país chamado País de Gales. E ao norte tem um país chamado Escócia. São 3 países diferentes, só que eles estão unidos por uma espécie de acordo, fazendo aquilo que se chama de United Kingdom. United Kingdom. É isso que significa esses 3 países unidos, o Reino Unido. Quando você junta com a Irlanda, que fica no norte da outra ilha, ao lado esquerdo tem uma outra ilha, essa ilha é composta de um país independente chamado Eire, embaixo, que é a Irlanda independente, e em cima há uma Irlanda não independente chamada Ulster. Essa Irlanda Ulster é daquela encrenca toda lá entre católicos e protestantes, que pertence à Inglaterra e que forma com a ilha principal uma coisa chamada Grã-Bretanha. É isso? Aí quando você soma todos aqueles países que são subordinados à rainha, você tem então a Commonwealth, que é outro nível, né, de jurisdição.
Então, a Escócia teve momentos de independência em relação à Inglaterra, momentos de associação, independenciação. Essa gente brigou a vida inteira. A história que nós vamos ler passa-se na Escócia. Não é isso? Vocês repararão que os nomes são um pouco diferentes por causa disso. Os escoceses têm os nomes estranhos, assim, por exemplo, como esse fulano chamado Farquhar. Esse da construção da ferrovia Marmoré-Madeira. Esse que andou fazendo aqui, essa ferrovia que ia de São Paulo até Santa Maria da Boca do Monte, Brasil Lumber Corporation. Esse sujeito chama-se Farquhar e é um escocês. É um nome estranho. Os escoceses têm nomes diferentes dos ingleses. Bom, passa-se na Escócia e teria sido inspirado em personagem real. Quer dizer, essa história aqui é uma história de base histórica, cujos feitos teriam sido relatados em 1526 pela crônica Gentes Scotorum, a crônica dos escoceses, do escocês Hector Bess, e traduzidos nas crônicas da Inglaterra e Escócia de Holinshed, que incorpora história e mito de certo rei chamado Macdobeth. O rei real verdadeiro chamava-se Macdobeth, diferente de como o Shakespeare o nomeou, que teria reinado entre 1040 e 1057, até a sua morte, por Malcolm III, na Batalha de Lumpingham. Há várias indicações de que Shakespeare teria escrito a peça visando agradar o rei James I da Inglaterra. O rei James I é o rei que sucede a rainha Elizabeth e que é o rei que fará, entre outras coisas, será o rei que mandará editar a Bíblia do rei James, a Bíblia em inglês. A Bíblia que se usa hoje em inglês é chamada de Bíblia do rei James, porque ela foi mandada fazer por esse rei e que incorporou, né, essa Bíblia. Ela é a base do inglês oficial moderno, digamos assim. Ela deu a estruturação para o inglês moderno. Além de ser assim, ela também dizem que o Shakespeare participou da tradução, porque há uma quantidade muito fora do normal das palavras shake e spear na tradução desta Bíblia inglesa. Né? Então há uma especulação sobre se o Shakespeare não teria sido da equipe de tradução. É apenas especulação, porque parece que Shakespeare não sabia muito latim. Essa aqui é a verdade. A Bíblia, a origem disso é Vulgata, em latim. Embora ele tivesse tido uma boa educação, garantidamente, mas não, parece que o latim não é um dos fortes do Shakespeare. Muito bem. Há várias indicações de que Shakespeare teria escrito a peça visando agradar o rei James I da Inglaterra, que também chama-se James IV da Escócia, é o mesmo homem, com dois títulos diferentes, que se declarava publicamente descendente de Banquo, uma personagem da peça. Não está errado, é uma personagem, por favor, botem lá, consertem lá. Esse rei James I interessava-se muito por demonologia, escreveu um livro chamado Demonologia. Essa é uma outra indicação de que a peça Macbeth foi escrita para ele, porque é a única peça em que Shakespeare lida diretamente com bruxaria no sentido negro da palavra. Na Tempestade, a bruxaria no sentido branco da palavra, mas negro é só aqui. Então, parece, né, que aí mais uma indicação de que o alvo político de Shakespeare ao escrever Macbeth fosse esse rei James, né, esse rei James I. Além da data da composição, ou disso da homenagem ao rei, é o fato de, diferentemente da história original, em que Banquo é cúmplice na morte de Duncan, na peça Macbeth, Banquo representa o duplo positivo do rei assassino. Você não entende isso agora porque você não sabe quem são essas pessoas, né? Daqui a pouquinho vocês vão entender. Drama de índole noturna, o drama é todo escuro, todo escuro. Segundo Otto Maria Carpo, é a mais barroca das peças de Shakespeare e, segundo o consenso unânime, a maior das suas obras. Sempre é difícil afirmar isso, mas que é uma obra monumental, não tenha dúvida. Há uma curiosa superstição envolvendo a peça. Muitos atores e diretores nunca mencionam o nome da peça, referindo-se a ela apenas como a peça escocesa ou a peça do bardo, temerosos de sofrer acidentes ou insucesso de público, já que Shakespeare, segundo a lenda, né, teria transcrito verdadeiros feitiços. E quando aparecem as bruxas, as cantarolas que elas fazem seriam feitiços de verdade. Então, há na Inglaterra quem, de modo nenhum, diga essa palavra de modo nenhum. Pronunciar essa palavra num teatro é equivalente à morte.
Não se diz de modo nenhum. Não se pode falar Macbeth. Aconteceu alguma coisa aí? Não. Há uma razão boa para ter sido a origem dessa história. É o seguinte. Como Macbeth sempre tinha muito público, toda a companhia meio que ia mal para conseguir manter os seus subsídios governamentais no final do ano, tinha que dar um jeito de arrumar muito público. Então, no final do ano, todas elas assinavam Macbeth, na esperança que enchesse de gente o teatro. E então, como muitas não conseguiam, na prática iam à falência, né? Perdiam o subsídio, tendo ensinado Macbeth. Por isso que se tem a impressão que o Macbeth pode ter dado azar, quando na verdade é um pouco exagero dizer isso. É uma peça extraordinária, lindíssima, maravilhosa, vocês vão gostar muito. Temos aí as 3 bruxas que vocês veem aí em destaque, né? Nossa ilustração, são as 3 bruxas. E hoje nós não temos a nossa leitura oficial de novo. A Clara está fazendo um simpósio aí de medicina, que deve ser o destino da Carla também, né? Então eu queria pedir para o Antônio, podemos começar a ler, por favor? Mas fazemos na sequência a leitura, quem não quiser, tem um microfone ali, por gentileza. Tá. Não, é só para ler naquela sequência. Então, pessoal, só para a gente começar a entender isso aí, tá? Então é assim, a peça acontece na Escócia. Na Escócia havia lá a época da peça é histórico, viu? Viu, pessoal? É histórico, isso não é ficção. As personagens citadas aí, exceto uma ou outra, de fato existiram. Não existiram do modo como Shakespeare as está aqui descrevendo, mas existiram. E eram personagens históricas. Tá? O rei Duncan existiu, o Macbeth existiu uma porção de gente aí. E essa história toda passa-se lá pelo ano 1050, 1070, 1080, por aí, 1000 e alguma coisa. Essa é a época em que acontece a história. Por aí vocês veem que Shakespeare está escrevendo isso 506 anos depois. Não é isso? Não, 600 anos depois, né? Ele escreveu em 1606, quer dizer, imagine que ele esteja escrevendo uma peça cuja ação acontece aí mais ou menos 550 anos, mais ou menos, depois desses acontecimentos. É uma distância enorme, né? Então é preciso lembrar que não podemos pedir a ele, não porque ele nunca fornece isso, nenhuma precisão de referências históricas. Shakespeare nunca faz isso bem. Aquela faculdade em que o Hamlet estudava, antes de ir lá para o enterro do seu pai, não havia sido ainda fundada na época em que Shakespeare atribuiu a história. Então, ele fazia isso meio rápido, assim, não estava preocupado com isso. Aliás, a temática de Shakespeare nunca é muito original. Ele pega notícias de jornal, pega notícias de histórias que já foram contadas e as transforma em verdadeiras catedrais góticas. Ele não tem a preocupação da originalidade. Sempre tem alguma coisa onde ele se inspira para fazer essas histórias aqui. Então, trata-se de uma história que acontece 550 anos antes do momento em que ela é contada, portanto, há mais ou menos 1000 anos da nossa época. Estamos 1000 anos à frente das histórias que vão ser contadas aqui. Nessa época, a Escócia era dirigida por um rei chamado Duncan, que era de acordo com Shakespeare, e agora sempre de acordo com Shakespeare, não vamos falar mais dos dados históricos. Um rei muito, muito bom, que tinha 2 filhos, e esse rei era, naquela época era diferente de hoje, a Escócia era uma espécie de conglomerado de Thanes. Thane é o nome que se dá na Escócia, é um título que se dá para alguém que passa a ser uma espécie de conde, uma espécie de duque, alguém que tem lá um pedaço de terra. O sujeito é uma pessoa, um homem livre, que faz um trabalho militar bom, por exemplo, é um oficial que está muito bem na guerra, o rei dá a ele um pedaço de terra. Ele então fica sendo dono de um pedacinho de terra lá. E esses Thanes são pessoas então que estão associadas ao rei Duncan. No entanto, houve lá uma rebelião de Thanes. Alguns Thanes resolveram brigar com o rei Duncan. E essa briga gerou uma guerra civil, que é mais ou menos a primeira história que é contada aí pelo Shakespeare. No entanto, antes de entrar a história da Guerra Civil,
para provar que essa é uma peça noturna e de alguma maneira sinistra, não é? Começa com raios e trovões e trovoadas, enfim, começa com uma sessão de magia em que três bruxas estão produzindo um feitiço para forçar, de alguma maneira, um encontro com o Thane Macbeth. Macbeth não é rei ainda, é apenas um. E elas então fazem um feitiço para criar um encontro com ele. E assim começa. Dirce, você quer ler, Dirce? Então começa disso. Vamos lá. Publicada no Folho de 1600. Então podemos ver o ato 1 lá direto, eu já li, esperar. O ato 1. Ato 1. Trovões e chuva. 3 bruxas planejam um encontro com Macbeth na charneca sem que ele saiba. Todo mundo sabe o que é charneca? Charneca é um tipo de estrutura geográfica que não tem aqui no Brasil, o equivalente, que tem a Dinamarca, é uma charneca só, por exemplo. É um lugar muito isolado, plano, completamente plano, e tem uma vegetação rasteira, e é muito frio, né, meio gelado. É um lugar um pouco sombrio, assim. Né? Cena de guerra. A guerra é uma revolta de lordes escoceses contra a autoridade do rei Duncan. Os revoltosos haviam convocado tropas norueguesas e irlandesas em seu auxílio. Acordos regionais, né? Tá? Muito bem. Em um acampamento, o rei Duncan, seus filhos Malcolm e Donalbain e o nobre Lennox encontram um capitão ensanguentado e lhes relata detalhes da batalha contra MacDonald, a quem calha o nome de rebelde, pois pululam nele os vícios que há na natureza. Esse MacDonald é um desses Thanes rebelados contra Duncan. Thane é um título que não tem tradução em português, escocesa, é uma expressão escocesa. A Escócia tem uma língua diferente dos ingleses, como também os irlandeses também têm, não é? Claro que todos os escoceses falam inglês, mas eles têm lá uma língua específica. E em escocês significa, é um título que se dá a um homem livre, que por causa dos seus bons serviços militares, o sujeito foi lá e fez um ato heróico, salvou o rei de uma morte certa. O que o rei faz? Dá a ele uma área, uma propriedade, e vira uma espécie de conde, de duque ali, né? Manda ali, e passa a ser não é bem um nobre ainda, mas é um pré-nobre, porque já é um sujeito que tem uma área que ele preside. Isso é um Thane. Tá? Hoje em dia faz-se com cartórios a mesma coisa. É isso. Mas e com muito menos mérito, né? E foi muito menos mérito. Tá? Conta o militar que, apesar de o rebelde ter trazido tropas da Irlanda, Macbeth, ignorando a fortuna, brande a espada e, fumegando de justiça e sangue, como mascote de valor, trinchou o seu caminho até achar o piltre que, sem saudar e sem dizer adeus, descoseu desde o umbigo até a goela e fincou-lhe a cabeça nas ameias. Não é muito delicado o clima aqui de início dessa história, né? Então começa com o relato em que o general Macbeth, ele é um general aqui, a serviço de Duncan, né? Ele mata os inimigos. Então, a primeira informação que nós temos é que Macbeth é um sujeito assim que tem um mérito militar muito grande, teve um grande sucesso militar. Macbeth é um general bem sucedido. A primeira impressão que nós temos dele, portanto, é boa, né? Porque ele é um fulano que está dando conta ali, né, da guerra, né? Muito bem. Um novo ataque não teria intimidado os capitães Macbeth e Banquo, que pareciam 2 pesados canhões do tipo duplo. Capitães quer dizer 2 generais, né? O nome capitão aí é um nome genérico. 2 comandantes das tropas. E esses 2 aí são 2 das pessoas mais importantes na história. Banquo é um nome tipicamente escocês, um nome escocês antigo. Continuamos. Aparece o Thane. Thane é o nome que recebe o homem livre que recebe terras em troca de serviço militar relevante. Aparece o de Rossi, que comunica ter também obtido vitória em Fife. Apesar da ajuda norueguesa ao traidor Caldor.
O rei Duncan se rejubila, manda executar Cawdor, feito prisioneiro, dizendo o que ele perde. Macbeth já ganhou. Então o traidor é morto e o título de Cawdor, ou seja, o que ele vai perder ao ser morto, o título de Thane de Cawdor. E esse título então passa para Macbeth, que Macbeth agora então recebeu como paga pela sua atuação na guerra, mais um título, mais um domínio sobre uma outra região chamada Cawdor. Então agora Macbeth tem duas regiões que ele domina. A que ele já tinha e a próxima agora que é Cawdor, que sai do outro que morreu e vem para ele. Na charneca, após um trovão, as 3 bruxas praticam feitiçarias com o objetivo de atrair Macbeth a seu encontro. Os generais Macbeth, Banquo, a caminho de Forres, aproximam-se delas. Primeira bruxa. De um piloto polegar que naufragou ao voltar, o tambor está a rufar. É Macbeth que vai chegar. Todas. Mas não preciso ler a pessoa que fala, tá? As 3 irmãs, de mãos dadas, por terra e mar viajadas, assim vão girar, girando. 3 para você, 3 para mim. O encanto está começando. Dia tão lindo e feio, eu nunca vi. Por quê? É o que diz Macbeth, né? Porque é lindo por causa da vitória e feio por causa do clima tempestuoso, não é? Daquele clima ruim. Por isso é que ele diz que nunca viu um dia tão lindo e feio. Banco, falta muito para Forres? Quem são essas 3 secas e tão loucas no vestir que não parecem habitar a terra, mas estão aqui, estão vivas? São capazes de responder? Parece compreender pelo gesto que fazem, com os dedinhos nos lábios secos, parecem mulheres, mas as barbas proíbem que eu afirme que o são. Devem ser bonitas essas 3 aí. Né? Elas usam barba, né? Provavelmente não devem ser grande coisa, essas 3 bruxas aí. Não é isso? Tá? Então você tem um encontro aí dos 2 generais que estão voltando, indo para Forres, que é onde está o rei Duncan, né? Estão voltando da guerra e indo encontrar lá em Forres o rei, não é isso? E elas então encontram as 3 bruxas no caminho, né? Essas três pessoas aí estranhas. Depois nós podemos até debater se essas 3 bruxas são de fato que parecem, talvez elas possam ser interpretadas de outro jeito. E aí vão receber os 2 revelações incríveis, extraordinárias. Então vamos lá. As bruxas referem-se a Macbeth como Thane de Glamis, depois como Thane de Cawdor, e depois como aquele que um dia há de ser rei. Então, as bruxas chamam Macbeth Thane de Glamis. Isso ele sabe o que é, porque ele é Thane de Glamis, que é o lugar onde ele reina. Depois dizem Thane de Cawdor. Ele não entende nada, porque ele não é Thane de Cawdor. Ele ainda não sabe que o Cawdor morreu, que o Cawdor, né? Ele não sabe nada disso. E depois, como aquele que um dia há de ser rei. Ele recebe uma profecia de 3 títulos em sequência, sendo que o último é uma profecia espetacular, que ele vai ser rei. É isso? Olha lá. Vós sereis rei. Está escrito lá no nosso banner, né? Ali em destaque. Banquo, general como Macbeth, diz que as mulheres saúdam seu nobre parceiro no presente com honrarias e no porvir com esperanças reais que os estonteiam. A Banquo, as bruxas profetizam que será menor, porém maior do que Macbeth, menos feliz, no entanto mais feliz, e que não será rei, mas será pai de reis. Macbeth, que não entende completamente, quer explicações. Repararam que coisa importante isso aqui? Então, o Banquo será menor, mas maior. Será menos feliz, mas mais feliz. Não será rei, mas será pai de reis. São as profecias das bruxas para o Banquo. E o Macbeth, né, é profetizado como que irá ser rei, mas Banquo não. Não é isso? Então vamos ver. Macbeth. Um momento. Foi pouco, falem mais. Sei que a morte de Sinel me fez Glamis. Mas, como Cawdor? Cawdor está vivo e é nobre e próspero.
quanto a ser rei, fica além do horizonte do admissível, assim como ser Caldor. Digam de onde vêm novas tão estranhas ou por que nos param neste charco desgraçado com saudações proféticas. Me digam. As bruxas desaparecem. Então, ele não entende nada, porque o Caldor está vivo, como é que ele pode ser Tene de Caldor? E como é que ele vai ser rei? Ele não entende nada, ele não está a par dos acontecimentos recentes, né? Não é isso? Tá? Muito bem. Então, Anatólio, por favor. Enquanto Macbeth e Banquo meditam sobre os estranhos acontecimentos, chegam os nobres Rosse e Angus, comunicando a Macbeth que o rei Duncan, informado do sucesso na batalha, agora luta para saber o que é seu e o que é dele. E que Macbeth agora é o novo Tene de Caldor. Pronto. O primeiro pedaço da profecia já deu certo. Não é para acreditar no terceiro? Não dá uma vontade de acreditar no terceiro? Porque os nobres chegaram e disseram, olha, agora o Duncan não sabe mais o que é dele e o que é seu. Porque você foi tão brilhante que ele se sente aí meio devendo para você. Então, agora você é o Tene de Caldor. Então, o Macbeth, que ouve isso da boca do Rosse, não está tentado acreditar na continuação da profecia? Está, né? Muito bem. Macbeth recorda a profecia feita havia pouco. Glamis de Tene de Caldor e Tene de Caldor, melhor está por vir, a Angus e Rosse. Muito obrigado. Não pensa, então, em ver seus filhos reis, já que os que me disseram Tene de Caldor não lhe previram menos? Está perguntando para o Banquo se ele também não está animado com aquela perspectiva profética, que afinal, com ele já deu certo um pedaço, né? É óbvio que já está contando que ele vai ser rei, não é isso? Né? O Macbeth. Continuamos. Duas verdades são prelúdio feliz da grande pompa do tempo imperial. Eu lhe sou grato. A tentação do sobrenatural não pode ser nem má, nem ser boa. Ser má, porque indica o meu sucesso de início com a verdade. Já sou Caldor. Se boa, por que cedo a sugestão? Cuja horrível imagem me arrepia e bate o coração contra as costelas, negando a natureza? Esses meus medos são menos que o terror que eu imagino, meu pensamento, cujo assassinato ainda é fantástico, tal modo abala a minha própria condição de homem, que a razão se sufoca em fantasia e nada existe exceto inexistente. Nessa monólogo de Macbeth, né, ele já começa a admitir que está pensando na morte do rei. Não é isso? Porque para que ele possa ser rei, conforme a profecia estabeleceu, o rei tem que sumir, né? O rei Duncan tem que desaparecer. Então, quando ele diz assim, não pode nem ser má nem ser boa, se má porque indica o meu sucesso, e nisso como a verdade, já sou Caldor. Se boa, porque cedo a sugestão cuja terrível imagem me arrepia e bate o coração contra as costelas, negando a natureza. E se ela é boa, chegou a casa. Oi. Né? Então, se ela é boa, por que ele está sendo induzido a pensar na morte do rei? É isso que ele está querendo dizer, né? Porque se aquilo tem uma coisa de bom, por que ele está tentando a imaginar como uma coisa boa a morte do rei, que se por assassinato implica em alguma coisa contra a natureza, porque o rei representa o espírito. Durante todo o processo em que no mundo havia monarquias verdadeiras, né, o rei representa o espírito. O rei é de alguma maneira transcendental. Esse imperador do Japão, por exemplo, representa Deus. É quase como se fosse ele próprio Deus. Não encarnado, mas ele tem uma natureza divina, né? Esse rei do Japão, por exemplo, esse imperador atual. Então, o que ele está aqui começando agora é lutar com o quê? Com a ideia de que ele pode, eventualmente, estar sendo seduzido para cometer um crime. A verdade, se você for pensar bem, há outras indicações anteriores que implicam nisso, mas depois a gente debate isso no final, para não deixar agora o nosso trabalho muito cortado. Não é isso? Quer continuar, por favor? Macbeth conclui que se o fado o rei quer rei, que o coroe sem que ele se mova. Ele com isso está dizendo o seguinte, eu não vou fazer nada em favor disso.
se o fado ou quer rei, ele, Macbeth rei, que o fado então faça com que isso aconteça sozinho. Ele não fala nada a respeito. Quer dizer, nesse momento ele recua contra um pensamento mau de que se ele pudesse matar o rei, ele cumpriria a profecia. É isso que ele está querendo dizer, né? Muito bem. Quer continuar, por favor? Depois da execução de Cedwar, o rei Duncan, reunido com os nobres, lamenta ter depositado nele sua confiança total. Quando chega Macbeth, Duncan lhe diz: comecei a plantar-te e hei de fazer-te crescer ao máximo. Duncan também anuncia como sucessor seu filho mais velho, Malcolm, doravante a se chamar príncipe de Cumberland, e decide para o Inverness, onde está o castelo de Macbeth. Muito bem. Então, quando ele finalmente chega lá onde está o rei, recebe a notícia de que o rei nomeou o seu filho, Malcolm, o seu sucessor, filho mais velho, e que ele havia, então, sido transformado em Thane de Cawdor, não é isso? E o rei, então, resolve visitá-lo no seu castelo de Inverness, onde ele mora. A cidade de Inverness, na Escócia, existe até hoje, e ele resolve lá visitar o Macbeth em Inverness. Na saída, Macbeth reflete sobre a indicação de Malcolm. O filho príncipe, este é um tropeço que me derruba se eu não superar. Pronto, olha aí, ó, tá? O filho príncipe, este é um tropeço que me derruba se eu não superar. O que é? Por que ele é um tropeço? Porque se ele é herdeiro do Duncan, se o Duncan morrer, quem é que assume o reinado? O Malcolm. Não é? Vocês perceberam que aqui há uma espécie de inveja luciferina? A mesma inveja luciferina da história bíblica. Né? Lúcifer é um sujeito invejoso, porque Deus disse para os anjos que, criando o homem, ele iria dar ao homem uma capacidade de saber quase tanto quanto os anjos sabiam. E a razão da rebeldia luciferina, no caso da história bíblica, né, na tradição judaico-cristã, é a inveja do homem. Por isso é que o demônio, na tradição judaica-cristã, não é inimigo de Deus, é inimigo do homem. Sempre que aparece o demônio com o homem, eles se dão muito bem. O demônio com Deus se dá muito bem lá no Fausto, se dá muito bem lá no livro de Jó, em que o demônio né, vai lá visitar Deus, Deus o trata com muita atenção. Quer dizer, o demônio é inimigo do homem, não é inimigo de Deus, porque Deus não pode ter inimigos. Mas a inveja que agora, nesse momento, o Macbeth sente do Malcolm é uma inveja tipo luciferina, ou seja, a inveja do outro que terá mais poder do que ele. Está em meu caminho. Agora, estrela, para a luz não ver os meus desígnios negros. Fique o olho cego à mão, porém insisto, o que ele teme feito seja visto. Então, ele tem desígnios tão negros, quer dizer, tem planos tão terríveis e tão maus, que ele não quer que as estrelas o presenciem. E tão mau que é isso. Quer dizer, ele quer dizer assim, eu preciso, os meus planos são todos do abismo, não são do céu. Né? Então, está falando dos seus planos maus. O rei Duncan diz que Macbeth é um presente sem par. É um parente. É um parente sem par. Muito obrigado, Antônio. Vamos, quer por favor? Então, o rei Duncan acha que Macbeth é um parente, eles são meio parentados, porque nessa época aí havia muito pouca gente, e todo mundo tinha ligação familiar com todo mundo, tá? Eles são muito aparentados entre si. Cena 5. Em Inverness, no castelo de Macbeth, Lady Macbeth lê a carta em que seu marido relata o episódio das bruxas que têm conhecimento acima dos mortais. Então entra aqui uma personagem nova chamada Lady Macbeth, que você não conhece ainda, a mulher do Macbeth. Não sabemos o primeiro nome, mas ela é uma figura das figuras femininas de Shakespeare. Essa é a mais, de todas é a pior. Né? Nenhuma das figuras femininas é tão má quanto a Lady Macbeth. É tão, digamos, simbolicamente associada ao mal como esta mulher. E ela, então, embora ele não tenha figuras femininas muito más em geral, mas elas não são más, mas essa aqui é especialmente má, talvez pior do que a Goneril e a Regan, que são as filhas ingratas do rei Lear, né, que são também personagens más. Mas essa acho que ganha dessas duas em maldade. E essa Lady Macbeth recebeu a carta do marido, o marido não tinha voltado para casa ainda, mandou uma carta para ela contando os episódios das bruxas.
e ela está lendo essa carta com muito interesse. É isso. A missiva enfatiza a coincidência da outorga do título de Cawdor e, sobretudo, a profecia de ele ser rei. Quer dizer, ela ficou interessadíssima porque já funcionou a primeira profecia. E ela está ótimo, tem grandes desejos que ele seja rei. Lady Macbeth medita sobre a situação. Já és Glamis e Cawdor, e serás o resto, mas temo-te a natureza. Sobra-lhe o leite da bondade humana para tomar o atalho. Está vendo? Ele está dizendo que a natureza de Macbeth, ela teme a natureza porque ela acha que ele tem ainda um resquício negativo de bondade humana. Porque ela é meio má, sabe? Vocês não se impressionem com isso. Mas ela acha que ele pode, na hora H, deixar-se vencer pela bondade. Ele não é grande coisa, não, tá? Mas ela tem dúvidas quanto à capacidade do marido montar planos. Na verdade, aqui, o que você está vendo é uma certa sugestão que o Shakespeare faz, de que esses dois já vinham planejando a morte do rei há muito tempo. Essa é a conclusão correta na interpretação. Quer dizer, esses dois já tinham a ideia de matar o rei Duncan, antes desses episódios aqui. Tá? É isso mais ou menos que ela está nos dizendo. Sonhas alto, não te falta ambição, porém privada do mal que há nela, teus mais altos sonhos têm de ser puros. Temes o ser falso, mas não o falso lucro. Tu precisas quem diga, Glamis, faz se é o que queres. Se é o que não fazes, mais por medo do que por desejar, não seja feito. Vem para que eu jorre brio em teus ouvidos e destrua com a bravura desta língua o que te afasta do anel de ouro, com que o destino e a força metafísica te querem coroar. Ela diz ao marido isso, vem, volta para casa, para que eu destrua, vem, volta, para que eu jorre brio em teus ouvidos, para que eu fale para você ficar corajoso. E destrua com a bravura desta língua, da língua dela, né, o que te afasta do anel de ouro, com que o destino, que é a profecia das três mulheres, né, anel de ouro, com que o destino e a força metafísica, que é a bruxaria, te querem coroar. Ela está querendo que o marido não perca a chance agora de fazer alguma coisa para resolver, para transformar aquela profecia em verdade. Entra o mensageiro. Que novas traz? O criado reporta que o rei Duncan chegaria ali naquele mesmo dia. Lady Macbeth dá-se conta da oportunidade. Traz grandes novas. É rouco o próprio corvo, que grasna a fatídica chegada do rei à minha casa. Olha só, a minha casa, ponto. Ele está dizendo o seguinte, que o corvo é um animal, de certo modo, agourento, né? Ele é preto, né? Então, o rouco não para de dizer que essa chegada do rei à casa dela será fatídica. Será o momento em que o rei morrerá. Né? É isso que ela está dizendo. Quer dizer, finalmente temos uma oportunidade de ouro para matar o rei. Vinde, espíritos das ideias mortais, tirai-me o sexo. Tirar-me o sexo significa, eu quero não ser mais mulher, porque não convém a uma mulher ser tão má e assassina desse jeito. Então ela quer abandonar a sua condição feminina, comportar-se como um homem para poder cumprir aqueles planos. Inundai-me dos pés até a coroa de vil crueldade. Dai-me o sangue grosso que impede e corta o acesso do remorso. Não me visitem culpas naturais para abalar meu sórdido propósito ou me fazer pensar nas consequências. Tornai nesse meu seio de mulher, meu leite de infel, espíritos mortíferos. Vocês estão se dando conta do que ela está dizendo? Quer dizer, ela está fazendo uma verdadeira declaração de associação às trevas. É isso que ela quer que aconteça com ela. Vossa substância cega, aonde andar, espreita e serve o mal. Vem, negra noite, apaga-te na bruma dos infernos, para não ver minha faca o próprio golpe e nem o céu poder varar o escuro, para gritar-me, para. Que coisa terrível, né? Veja a genialidade poética desse homem, né? Isso em inglês é muito mais bonito, sabe? Eu nunca esqueço isso, né? Que no original é incomparavelmente melhor. Mas esse monólogo foi muito bem traduzido pela Bárbara Leodoro, nem sempre ela acerta bem, aqui acertou, e é uma declaração de amor ao mal, né? Ao mal completo,
que ela precisa fazer para poder executar o plano que ela tem na cabeça já. É isso. Chega Macbeth com notícias já velhas da chegada do rei, confirmando a partida de Duncan para o dia seguinte. Lady Macbeth tem um plano. Mas jamais verá o sol tal manhã. Então, o Duncan não vai ver o sol daquele dia seguinte. É isso que ele está dizendo, né? É que o Duncan vai morrer naquela noite mesmo. Teu rosto, Thane, é um livro onde os homens podem ler superstições. Para enganá-los, usa aspecto enganoso e boas-vindas, brilhem-te olhos, mãos e língua. Está vendo? Está mandando o marido fingir que está dando boas-vindas para o rei. Se a inocente flor que nutre a víbora, devemos preparar-nos para quem chega. E deixa em minhas mãos as providências dos negócios tratados desta noite, que o todo dia e noite pode por chegar, que a todo dia e noite pode por chegar, um poder soberano hão de outorgar. Falaremos depois. Mas pensa bem, só muda de pensar quem medo tem. Deixa o resto comigo. Ou seja, a Lady Macbeth assumiu a coordenação do assassinato do rei. Ela que está cuidando disso, o marido apenas obedece o que ela manda fazer, não é isso? Deixa comigo a parte prática, porque eu sou capaz. Ela despediu-se do seu sexo e agora tem capacidade, né, de vontade e crueldade para fazer isso tudo acontecer. Ele ainda tem lá suas dúvidas, né? Estamos notando que ele tem sua, mas ele está completamente dominado pela sua mulher, que parece ser muito mais forte do que ele, né? A Lady Macbeth parece ser muito mais forte do que o agora tem indicado Macbeth. Não é isso? Muito obrigado. Tá? Quer, por favor, ler? Cena 6. Duncan chega ao castelo de Inverness e aprecia a pureza do ar e o fato de aquele ser o lugar escolhido pelas andorinhas para fazer ninhos. O doce e o leve ar se recomenda aos meus sentidos. A comitiva é recebida por Lady Macbeth. Cena 7. Macbeth, atormentando com dúvidas, não sabe se prossegue nos planos. Os planos que a sua mulher desenhou para eles, né? Agora ele fará um belíssimo monólogo em que ele luta contra a sua própria consciência, né? Então vamos ver. Ficasse feito o feito, então seria melhor fazê-lo logo. Se o matar trancasse as sequências e alcançasse com seu cessar sucesso. Se esse golpe pudesse ter um fim de tudo aqui, só aqui, nessa margem do tempo, riscava-se o futuro. Quer dizer, se eu pudesse fazer isso e fosse igual a matar um pintacilgo, em que não acontecesse nada, em que tudo ficasse mais ou menos nisso, então seria bom de fazer. Mas será que ele não pagará um preço caríssimo? Porque se há uma regra do céu depois para um julgamento do céu para dar contas, é isso que ele está aqui duvidando, né? Então, se fosse uma coisa que se resolvesse aqui na Terra, seria fácil de fazer. Mas ele não tem certeza, por isso é que ele está em dúvida. Mas tais casos são julgados aqui e nos ensinam que os truques sanguinários que criamos punem seus inventores, e a justiça conduz o cálice que envenenamos aos nossos lados. Ele está aqui por dupla confiança no seu cuidado. Ao meu cuidado. Ao meu cuidado. Primeiro, sou seu súdito e parente. São ambos contra o ato. E o hospedeiro, que devia interditar o assassino e não tomar eu mesmo do punhal, Duncan, além do mais, tem ostentado seu poder com humildade e tem vivido tão puro no alto posto dos seus dotes, sorão, qual trombeta angelical contra o pecado que o destruirá. E a piedade nua e recém-nata, montada no clamor ou nos querumbins, a cavalgar os correios dos céus, a todo olhar dirão o feito horrível, fazendo a lágrima afogar o vento, para explorar seu alvo, eu tenho apenas essa imensa ambição que salta tanto que cai longe dos demais. Então, o que há? Veja só, pessoal, que coisa interessante, né? Assim, eu tenho duas razões pelas quais eu não tenho direito de fazer isso. Primeiro, porque é meu parente. Segundo, porque ele é meu hóspede. E não sei se vocês lembram bem na comédia, na Divina Comédia, no mais profundo inferno, lá onde mora Lúcifer, ele está enterrado dentro
do rio Cocyto, que é um rio congelado, porque a concepção de inferno antiga é de que o inferno é um lugar gelado e não um lugar quente. Não é isso? O lugar quente é uma concepção moderna. No mundo antigo, havia-se no inferno um lugar gelado, porque é justamente por razão de haver gelo, que nada mais pode ser feito. O gelo gera uma imobilidade existencial. Então, o Lúcifer está prisioneiro do rio Cocyto, está preso dentro do rio. Ele é um monstruoso ser horroroso com 3 cabeças, e em cada uma dessas 3 cabeças ele rói um traidor. Os 3 traidores básicos são o traidor dos seus benfeitores, Judas, o traidor dos seus hóspedes, que é Antenor. Não, perdão, Antenor é o traidor da sua pátria. Antenor era um troiano que traiu Troia. E, por último, o terceiro traidor, cujo nome não lembro, é o traidor dos seus hóspedes, o sujeito que traiu Pompeu no Egito. Trair um hóspede é uma coisa tão grave quanto trair a pátria, quanto trair o próprio Deus, o seu benfeitor. É isso que está escrito lá na Divina Comédia, como demonstração da importância da fidelidade do hospedeiro, né? Não se deve trair o hóspede de modo nenhum. Então está dizendo assim, eu não tenho razões, e é pior ainda, o homem é um bom rei. Esse homem é bom, o que aí temos um testemunho de que esse rei Duncan era uma pessoa muito boa, e vai todo mundo chorar, e vai haver toda a rebelião contra a morte desse rei. Portanto, Macbeth não está interessado, em princípio está relutante em cumprir os planos que a sua mulher desenhou. Mas aí chega a mulher, e vamos ver como é que ela faz com que ele mude de ideia. Lady Macbeth percebe a insegurança do marido e o chama aos brios. Não vou levar avante esse negócio. Ele vem de me honrar, e eu conquistei. O ouro do respeito dessa gente, devo agora ostentá-lo no seu brilho, não descartá-lo assim. A Lady Macbeth estava bêbada. A ambição que vestias e dormiu, e acordada, olha assim pálido e velho. Pro que livre pensar, doravante julgo assim teu amor. Está vendo? Está dizendo assim, você tinha ambição, não tem mais? Está dormindo a sua ambição? Será que o seu amor por mim também é a mesma coisa? Você vê a capacidade que as mulheres têm de influenciar os homens, né? Então ela está chantageando, dizendo que ela, de agora em diante, vai achar que ele também a ama desse modo covarde, desse modo, como é que se diz, né? Desse modo instável. É isso que ela está dizendo para o marido, né? Que ele é um frouxo, que ele é covarde, que ele é um molenga, não é isso? É isso que ela está dizendo para ele. Tens tanto medo de seres, com teus atos de coragem, igual ao teu desejo, queres ter o que julgas da vida o ornamenta, ou ver um covarde aos próprios olhos, deixando o quero curvar-se ao não ouso, como o gato pescando. Ela faz essa imagem do gato pescando. Imagine um gato pescando que põe a água põe a pata na água, mas tem medo, né? Então ele fica só fazendo assim e não consegue de fato entrar na água e pegar o peixe. Então ela dá essa esculhambada no marido, e o marido então acaba sob essa pressão da mulher, né? Ele não é uma pessoa muito forte, a gente sabe, né? Então o que é que ele faz? Ele acede, é o que está aí em seguida. Quer continuar, por favor? Ele teme que o assassinato falhe, mas ela já arquitetou todo o plano. Embebedar os 2 camareiros de Duncan, fazê-los dormir profundamente e colocar a culpa neles, já que a guardiã do cérebro, a memória, fará com seus vapores da razão mero alambique. O Tênis de Caldor finalmente concorda. Estou pronto, e cada nervo será um tenso agente desse horror. Vamos, mostrando ar sereno e são, o rosto esconde o falso coração. Pronto, tomaram a decisão de matar o rei. O rei é um rei bom, um rei aparentemente admirável, né? É um rei justo, e eles, no entanto, motivados aí pela ambição, em primeiro momento, né? Depois a gente analisa melhor, resolve matar o rei. Fazer o plano que a Lady Macbeth inventou. Um plano crudelíssimo. Vamos ver então como é que isso continua. Ato 2. Tarde da noite, no castelo de Inverness, Banquo conversa com seu filho, o menino Flints. O pai revela que algo o chama que parece um chumbo, mas não quer dormir, e suplica: forças do bem, cortai em mim todo o mal que a natureza deixa ver no repouso. Na história original que Shakespeare usou,
como base dessa peça, o banco é associado ao Macbeth no assassinato. Mas como o rei James estava dizendo que ele descendia do banco, porque lembra que as russas dizem para o banco que ele vai ser a origem de uma série de reis, vai ser pai de muitos reis? Então, o rei James achava que ele era dessa linhagem do banco. Então, como o banco, né, é o antepassado do rei James, que afinal de contas é quem manda na vida de Shakespeare, então o que faz Shakespeare nessa peça? Coloca banco numa posição positiva. O banco é o duplo positivo de Macbeth. Quer dizer, enquanto Macbeth está associado ao mal, banco está associado ao bem. Que é o que acontece aqui agora, né, nesse momento. Tá? Chega Macbeth, a quem banco entrega um brilhante, presente do rei Duncan à Lady Macbeth. O Tendy Calder diz a Banco que ele obterá muitas honras ao estar ao seu lado. Banco responde: desde que não perca por querer aumentá-la, e sim mantenha meu peito livre e minha lealdade, estou aberto a conselhos. Desde que não perca minha honra por querer aumentá-la. Entendeu? Olha que beleza. Desde que não perca minha honra por querer aumentá-la. Então, há determinados momentos em que aumentar a honra significa perdê-la. É isso que não se pode fazer, que é o limite moral para as ações humanas. E é isso que o banco representa aqui. Representa aquele sujeito que está olhando para o assunto de modo correto. Não é isso? E esse banco tem um filho chamado Flint, um menino assim, de 12 anos. Depois que Banco e Flint saem, Macbeth sofre uma alucinação. Tem um desses filmes aí, Macbeth, eu acho que todos têm, né? Mas não lembro qual a versão, que tem uma cena monumental em que aparece aquele punhal no ar, porque a alucinação que Macbeth sofrerá é de ver um punhal no ar, solto. E num desses filmes é feito isso com uma... Eu tenho a impressão que é esse que será sorteado aqui. Nós vamos ter hoje aqui o sorteio do Macbeth, encenado pelo Orson Welles, entre os 5 presentes que a doutora Alice trouxe aqui para vocês, está o Macbeth de Orson Welles, talvez seja esse, não tenho certeza agora. Tem o Trono Manchado de Sangue também, do Kurosawa. Que é o filme japonês, que é a história, a versão japonesa, o Trono Manchado de Sangue. Mas há muitas e muitas versões com o nome Macbeth, tá? Muitas mais do que Hamlet. Mais Macbeth do que Hamlet. Será um punhal que vejo à minha frente, com o cabo para mim? Vem que eu te agarro. Não te alcanço, mas fico sempre a ver-te. Então não és visão fatal, sensível ao tato como aos olhos? Não és mais que uma adaga da mente? Peça falsa nascida da opressão sobre o meu cérebro? Vejo-te ainda, forma tão palpável quanto esta que ora empunho. Tu guias no sentido que eu já ia, e a arma igual a ti eu usaria. Então, ele vê o punhal, que é a arma que ele pretende usar para matar o rei. Tu, ó terra firme, não ouças por onde eu ando, só por medo que as tuas pedras contem por onde eu vou, e priva este momento do terror que lhe é marcado. Eu falo, ele respira, o verbo aos atos todo calor tira. Toca o sino. Voo está feito, o sino me convida. Duncan, não ouça, pois esse dobrar pro céu ou pro inferno vai chamar. Aqui um pedacinho que eu resumo para o ele combinou com a mulher que quando tudo estivesse pronto, ou seja, os 2 camareiros estivessem embriagados, ela tocaria o sino para que ele fosse lá matar o rei. É esse sino que ele ouve aqui, e é esse sino então que ele estabelecerá o momento da morte do Duncan, que ele quer que ninguém saiba onde ele foi, porque ele no fundo está terrivelmente desculpado por ter feito isso, né? Ele está terrivelmente com a consciência pesada. O Tendy Calder ouve um sino e toma sua decisão. Voo está feito, o sino me convida. Duncan, não ouça, pois esse dobrar para o céu ou para o inferno vai chamar. É uma repetição do que vocês já acabaram de ler. Muito obrigado, Bruno. Cena 2. Muito bem. Lady Macbeth, sozinha, conclui que os criados de Duncan já estão embriagados, e o que os embebedou deu-lhe coragem, o que os saciou incendiou-lhe. A senhora de Calder também diz que os deixara os 2 punhais, a mão no quarto de Duncan, que ela mesma não ousou usar, e explica: se ele dormindo não parecesse com meu pai, eu o faria eu mesmo. Dá para você imaginar a importância que tem uma expressão como essa aqui? Essas 2 linhas são de uma profundidade extraordinária. Depois, na hora do debate, aqui da interpretação, a gente vai entender melhor. Mas é importantíssimo esse comentário do Lady Macbeth. Eu podia ter matado o homem, mas ele parecia muito com meu pai.
Então não matei o rei, né, que estava dormindo. Ela deixou os punhais lá. Chega Macbeth, carregando 2 punhais sangrentos. Ele olha suas mãos e diz: é uma visão triste. Enquanto descia, Macbeth havia sido percebido por Donalbain, um dos filhos de Duncan, e por seu companheiro de quarto. A dupla, após saber de que se tratava de Macbeth, rezou e voltou ao sono. Um riu dormindo, o outro ouviu Macbeth. Pode ir lá embaixo, por favor. No texto inglês, editado pela Collins, está marcado assassino e não Macbeth. Orientação também seguida por Carlos Alberto Nunes na sua tradução pela Melhoramento. Entenderam? Quer dizer, quando você vai lá no texto inglês, não está escrito Macbeth, está escrito murder, que é assassino. Agora, a Bárbara Eudóia resolveu mudar por conta dela isso? Certamente não. Ela pegou uma outra versão. A versão inglesa que ela usou para traduzir é uma versão diferente da que o Carlos Alberto Nunes usou. E nessa outra versão está escrito diferente, por quê? Porque algum editor desses, entre 1906, que foi feita a peça, a 1923, que saiu o primeiro fórum, teve tempo de haver 20 versões falsas do Macbeth rolando na Inglaterra, e essas versões aí sofreram interferência de tudo que foi gente que queria melhorar o texto, enfim. Né? Não havia uma estabilidade do texto. Por isso que é diferente o texto que nós estamos lendo aqui do texto do Carlos Alberto Nunes. Não é muito diferente, mas há diferenças interessantes. Tá? Eu não tenho aqui do Carlos Alberto Nunes, mas tem a versão inglesa ali. Se alguém quiser depois conferir, não fala Macbeth, mas diz murder. O que é engraçado, né? Veja, no lado do quarto do rei dormia o Donalbain, que é o filho mais novo, com outro companheiro, que os quartos eram para 2 pessoas. E aí, quando o Macbeth está descendo, né, voltando para encontrar a sua mulher, ele ouve os 2 acordes e um fala murder, assassino, como se ele tivesse percebido intuitivamente que aquilo havia acontecido. Não é isso? E agora segue-se uma cena muito importante em que o Macbeth já começa a remoer o que ele fez. Vamos ver. Um riu dormindo, o outro viu Macbeth. Acordando-se os 2, fiquei ouvindo, mas eles só rezaram, para depois voltar ao sono. Disse um, louvado seja, o outro, amém. Como se vendo estas mãos de carrasco, não pude, ao seu pavor, dizer amém. Quando os ouvi dizer, louvado seja. Não pense tanto nisso. Por que não pude eu dizer amém? Precisava de bênçãos, mas o amém morreu-me na garganta. Não pode pensar dessa maneira nesses feitos, assim ficamos loucos. Me parece que ouvir uma voz gritar, não dorme mais. Macbeth matou o sono, o mesmo sono que tece embaraçado por seus cuidados. Morte diária, banho da labuta, bálsamo bom de mentes machucadas. Para a natureza uma segunda via, alimento maior da vida. O que não sobe mais, não dorme mais. Não dorme mais, gritou para toda a casa. Não matou o sono de Glamis e então de Cawdor. Não dorme mais. Macbeth não dorme mais. Então, ele não terá mais paz de espírito de agora em diante, porque a sua consciência não o deixará mais dormir pela culpa de ter matado o rei Duncan. É isso que esse trecho aqui significa em outras palavras, né? Resumindo bem essa ópera. Muito bem. Feita a morte, feito o assassinato do rei Duncan, agora começa a ação verdadeiramente. Nesse caso aqui, diferentemente de Hamlet, em que o rei morre na última linha quase, né? Aqui nessa história o rei morre bem no começo. Então é mais ou menos o inverso do caminho que existe em Hamlet. Vamos ver o que acontece como decorrência disso agora. Tá? Quer continuar, por favor? Lady Macbeth, que quer que o marido lave as provas daquelas mãos sangrentas e o censura por ter trazido os punhais. Precisam ficar lá. Volta e besunta com sangue os 2 que dormem. Macbeth não quer voltar ao quarto, nunca mais. Eu temo quando penso no que fiz. Não posso mais olhá-lo. Lady Macbeth chama o marido de covarde, toma os punhais e sai para executar a tarefa. Ela vai botar os punhais de volta lá no quarto do rei e vai, com o sangue do rei, vai sujar os 2 que estão bêbados lá dormindo, para que eles sejam incriminados no dia seguinte como sendo os verdadeiros assassinos do rei. Sozinho, Macbeth medita. Por que todo ruído me apavora?
Que mãos são essas que arrancam-me os olhos? Será que o vasto oceano de Netuno pode lavar o sangue dessas mãos? Não. Antes essas mãos conseguiriam avermelhar a imensidão do mar, tomando rubro o verde. Tornando rubro o verde. Esse tipo de letra aqui de fonte faz às vezes dá uma dificuldade de ler o M e o R, então quando estão juntos. Que maravilha esse trechinho aqui. Ele diz assim: nunca mais vão sair das minhas mãos esse sangue. Eu não consigo tirar das minhas mãos. Esse sangue não sai mais daí. Será que toda a água de Netuno, quer dizer, a água do mar, Netuno é o rei do mar, é o equivalente a Posido, né, para os gregos? Será que a água do mar toda vai tirar esse sangue das minhas mãos? Não, ao contrário. O sangue das minhas mãos tornará toda a água do mar rubra. Enquanto a mulher está lá terminando de fazer, né, a cena do crime, de montar a cena falsa, ele está aí profundamente já dilacerado pelas suas dúvidas e pela sua culpa de ter feito o que fez. Não é isso? Muito bem. Quer terminar, por favor? Quando Lady Macbeth retorna, diz ao marido: tenho as mãos da tua cor, mas me envergonho de ter branco o coração. De não ter culpa. Ele diz que ela se envergonha. Batem insistentemente na porta sul. Macbeth desejaria que o rei Duncan fosse acordado com aquele ruído. Quem dera conseguisse. Então, essas batidas na porta são de uma importância enorme na interpretação do texto. Porque aqui no castelo tem lá uns portões, umas portas, e ele bate com muita insistência naquela porta, logo em seguida, né, aos acontecimentos aqui da morte do rei. Quem será que está batendo, né? Mas simbolicamente tem algum valor isso, que depois nós não podemos deixar de explorar na nossa interpretação. Deixamos um pouquinho mais para trás. Ok, continuando. Um porteiro mal-humorado atende o portão. Entram dois nobres, Macduff e Lennox. O porteiro, divertidamente, justifica sua demora em atender. Em toda a peça que é muito, muito lúgubre e sinistra, esse é o único momento de humor, que é o porteiro que atende a porta. O resto da peça é lúgubre, sinistra e triste. Esse pedacinho aqui não é. Na verdade, senhor, ficamos festejando até o segundo cantar do galo. E a bebida, senhor, provoca muito três coisas. Quais as três coisas que a bebida provoca mais especialmente? Ora, senhor, pintura de nariz, sono e urina. Ficar com o nariz vermelho, né? Tá. A luxúria, senhor, ela provoca e desprovoca. Provoca o desejo mais liquida o desempenho. Portanto, pode-se dizer que muita bebida equivoca a luxúria. Ela ajuda e a estraga, a empurra para cima e empurra para baixo, a convence e a desencoraja, levanta e deslevanta. Em resumo, equivoca-a no sono e, desmentindo, a deixa deitada. Então, daí uma provinha engraçada, e o porteiro dizendo quais são os efeitos do álcool nas pessoas. Mas chegaram duas personagens importantíssimas. A primeira é o Macduff, que será depois uma personagem quase central na história, e o Lennox. O Lennox é um nobre que eu acho que já apareceu aí em algum momento aí. Tá? São dois nobres, esses dois aí. O primeiro é Thane de Fife, e o segundo é o nobre que não parece não ser Thane, é nobre mesmo. Tá? Já está num grau acima. E eles vêm buscar o rei, porque o rei havia combinado, né, que partiria no dia seguinte, que é agora de manhã, para algum lugar. Então vieram buscar o rei. Macbeth vem receber os visitantes. Enquanto Macduff vai acordar o rei, Lennox comenta: a noite foi inquieta. Onde dormia, o vento derrubou as chaminés. E dizem que no ar gemeu a morte, profetizando em tons assustadores terríveis combustões e desatinos, paridos de má cora. A ave aziaga piou a noite inteira, e a terra, dizem, tremeu de febre. Então, alguma coisa naquela noite foi muito estranha. Né? Aquela noite que houve a morte do rei, né, houve também um conjunto de estranhezas, de coisas estranhas que aconteceram na natureza. Tudo se comportou de um modo estranho naquela noite. É o que o Lennox está contando para o Macbeth. Enquanto Macbeth confirma, a noite foi terrível, volta Macduff horrorizado. Horror, horror, horror. Língua nem coração podem dizê-lo. Mas o que houve?
o caos realizou sua obra-prima. O assassino sacrílego arrombou o templo do ungido do Senhor, roubando a sua vida. O templo do ungido do Senhor. Quem é que é o templo do Senhor? É o rei. A pessoa do rei. Não esquecer que o rei representa aí uma figura espiritual. O rei representa uma figura espiritual. Enquanto Lennox e Macbeth correm ao quarto do Duncan, Macduff acorda todos com uma gritaria. Deixai o sono, imitação da morte, e olhai a própria morte. Vinde ver o juízo final. Veja, parece um certo exagero, né? Mas a morte de um rei tem todos esses significados simbólicos. Porque o assassinato de um rei equivale ao assassinato do espírito. É por isso que ele está dizendo, chegou o juízo final. O espírito foi morto. É isso que, portanto, o escândalo se justifica. Chega Lady Macbeth e faz-se de muita surpresa. Em nosso lar, ela pergunta assim, aqui aconteceu isso? Logo na minha casa? Tá? Volta Macbeth do quarto de Duncan e declara: se eu morresse uma hora antes do havido, minha vida seria abençoada. Veja que cínico, né? Eu queria ter morrido uma hora antes do rei morrer, que a minha vida teria sido abençoada. Então, não sei se é um cinismo, de certo modo tem aqui alguma coisa de verdade, né? Ele não está sendo claro, mas aí também é alguma coisa de verdade. Ele está arrependido, provavelmente, de ter feito isso. Nesse ponto, né? Chegam os filhos do rei, Malcolm e Donalbain. Macduff diz-lhes que os assassinos teriam sido os guardas do quarto, já devidamente justiçados por Macbeth, que finge arrepender-se do impulso. Mesmo assim, eu lamento a minha fúria quando os matei. Lady Macbeth faz uma cena e é carregada para fora. E vejam só, então foi o crime perfeito, porque os dois acusados de morte foram mortos pelo Macbeth, que aparentava, né, fingiu ter um ataque de fúria contra os dois, de indignação, e matou aqueles dois que não conseguiram acabar o POG, né? Quer dizer, não tinham recuperado do POG e já estavam mortos os dois, e não tem como dizer que não foram eles. E com isso houve aí o fechamento do crime, não é porque não tem impressão digital, né? Então criou-se aí um crime mais ou menos perfeito dentro das perspectivas técnicas, né, de polícia técnica da época. Banco propõe: e depois de cobrir nossa nudez, tem uma notinha embaixo. Carlos Alberto Nunes preferiu traduzir essa passagem por e após agasalharmos a fraqueza, que seria mais harmônico com o texto original da edição Collins. Posso voltar? Vai. Que sofre sendo exposta, vamos juntos investigar esse ato sangrento, para compreendê-lo. O medo nos abala. Estou na grande mão de Deus, de onde lutarei contra a falsidade oculta, da maldosa traição. Quer dizer, o banco, de alguma maneira, tem uma intuição de que havia alguma espécie de traição, quer dizer, que havia alguma coisa mais do que aparenta, né? E não são só dois bêbados que mataram o rei porque acharam bacana fazer isso. Não é isso? Quer dizer, o banco já estabelece aí a suspeita de alguma coisa mais. Os filhos de Duncan, temendo ser responsabilizados pelo crime, decidem partir. Malcolm para a Inglaterra e Donalbain para a Irlanda. Trilhas separadas nos deixam mais seguros, onde estamos, a punhais nos sorrisos. Cena 4. Fora do castelo, o nobre Rossi conversa com um velho. Ai, paizinho, é tão potente a noite? Na nota lá. Esta interpolação foi retirada da tradução de Carlos Alberto Nunes por sua clareza. É o único pedaço que não é da Bárbara Leodora, essa interpolaçãozinha que eu fiz aqui, porque era importante. Que diz nunca ter visto coisas tão terríveis, apesar de dia. Coisas tão terríveis. Apesar de dia, o negror sufoca a tocha exausta. Quer dizer, já é dia, mas a noite não foi embora ainda. O negror, né, a noite continua sufocando a tocha, que já está exausta de tanto iluminar. Na terça-feira, um falcão altaneiro foi trucidado por uma coruja. E os cavalos de Duncan, exemplos de beleza e agilidade, como feras, fugiram da cocheira negando obediência e pareceram estar em guerra.
e se comeram. Macduff aparece e comunica as suspeitas sobre Malcolm e Donovan, que haviam fugido. Rosse comenta, sempre contrário à natureza. Macbeth parte para ser investido em Scone e Duncan é levado, faltou um rezinho ali. É levado a Colmekill, tumba sagrada de seus ancestrais. Então, esse velho com quem o Ross conversa diz que nunca viu coisas tão estranhas acontecendo. O dia está no lugar da noite, a coruja mata o falcão, quando deve ser o contrário, não é? Os cavalos, que eram cavalos disciplinados, enlouqueceram. Uma porção de coisas que estão acontecendo que são contrárias à natureza. Tudo isso está acontecendo naquele momento, diz esse velho para o Ross, que ele nunca viu nada parecido com isso, que é um conjunto de inversões da ordem o tempo todo, né? Que é um conjunto de transgressões da ordem normal. Muito obrigado. Tá? Por favor. Ato 3. Cena 1. Banco pensa consigo mesmo, instigado por sua desconfiança. Glanis, Condor, rei, tu já tens tudo agora, que as bruxas prometeram. Temo, entanto, que agis mal por tê-lo, mas foi dito que nada passaria aos seus herdeiros, e que seria eu pai e raiz de muitos reis. Se elas disseram verdade e Timact rebrilham as suas falas, então, segundo que a ti já trouxeram, não seria para mim também oráculo, fazendo-me esperar. Mas chega a isso. Ele está dizendo o seguinte, que ele está relembrando a promessa que ele recebeu das bruxas e que ele seria pai de muitos reis. Então ele está dizendo assim, olha, o Macbeth, ele não está falando com o Macbeth, está pensando, né? Macbeth, eu acho que você fez alguma coisa errada para obter a segunda parte da profecia. Mas, se por outro lado, a profecia existiu e cumpriu a primeira parte, será que eu deveria esperar também que se cumpra a minha, de que ele seja pai de muitos reis? Então, o banco sabe que o Macbeth cometeu o crime, embora isso ninguém saiba ainda. Ele tem essa desconfiança e, ao mesmo tempo, ele tem a tentação, né, de acreditar ou não na profecia que lhe diz respeito. Continuamos, por favor. Agora, o rei Macbeth convida-o a cear mais à noite. Como o banco pretende andar a cavalo com seu filho à tarde, o rei insiste em que ele não se atrase. Depois que o general sai, Macbeth dá-se conta da necessidade de livrar-se de banco. Porque, afinal de contas, para o Macbeth, o banco é um mau negócio. Ele matou o rei para quê? Para os descendentes do banco reinarem e não para os seus próprios descendentes reinarem. Não é isso? Pensa bem. Quer dizer, para o Macbeth, ele ficou com todo o trabalho sujo de matar o rei e ser rei um tempo, ele ser rei. Mas quem é que vai reinar aí para frente? Quem é que vai ser descendente? Os seus descendentes. Portanto, ele normalmente é atacado por uma espécie de inveja luciferina, inveja agora do banco. E ele decide, então, matar o banco, porque é o modo pelo qual ele não conseguiria mais ter descendentes. Né? Não é isso? Que Macbeth quer agora, não mais que se cumpra a promessa, mas impedir que ela se cumpra. Entenderam que aqui é uma diferença muito grande? Até então, matar o rei era uma maneira da profecia dar certo. Agora não, agora ele quer impedir que a profecia que as bruxas fizeram para banco dê certo. Ele quer então impedir que o banco tenha descendentes. É isso que ele vai tentar fazer. Né? Então como é que ele fará isso? Que vale estar aqui sem segurança? Nosso medo do banco vai fundo em sua nobre natureza. Está tudo o que temo. Ele ousa muito, porém a tempera de sua mente. De modo sábio guia o seu valor, para agir com segurança. Ele está dizendo que o outro tem grandes qualidades, né? A têmpera de sua mente, de modo sábio, guia o seu valor para agir com segurança. Ele teme o banco é superior a ele. A não ser ele, e eu não temo ninguém. Mas ante ele o meu gênio se rebaixa, como dizem.
e de Antônio ante César. Quando dizem o de Antônio ante César. Quer dizer, como teria acontecido também entre esses dois. O Antônio, perto de César, se rebaixaria naturalmente. Essa é uma das indicações de que essa peça foi escrita logo depois de Antônio e Cleópatra, porque a referência aqui é muito precisa a uma citação da peça que estaria muito próxima dessa aqui. Quando as bruxas me chamaram de rei, repreendeu-as e quis que me falassem profecias, e elas honraram com pai de reis, e a coroa que uso não dá frutos. Um cedro estéril tenho em minha mão, que me será traído, sem atirado, sem linhagem, sem filho como herdeiro. Se assim for, pela prole de banco, maculei-me, por ela assassinei, e suave banca. Minha taça de paz enchi de céu. Se por seus filhos minha joia eterna, o inimigo do homem recebeu, para fazer reis de semente de banco. Antes disso, meu fado entra na liça, para me ajudar com o combate mortal que está aí. Quem está aí? Tá? Chegou alguém. Então aqui está se lamentando que, considerando a promessa que foi feita para o banco, ele é que pagou todo o preço, porque o banco terá a sua descendência com poder e ele não. Ele terá feito todo o mal que ele fez, correndo o risco de ser descoberto ainda, para beneficiar os filhos do outro. É por isso que ele resolve matar o banco. Essa é a ideia central. Muito obrigado. Tá? Quem está na vez, Dona Lídia, por favor. Chegam dois assassinos a quem o rei havia falsamente apontado o banco como verdadeiro autor das perseguições sofridas pelos homens no ano anterior. Macabé os desafia. Consideram ter natureza assim tão paciente que possam esquecê-lo? São tão santos que rezam por tal homem e seus filhos depois que sua mão tentou matá-los e os deixou na miséria? Tendo instigado o sentimento de vingança nos homens, Macabé os incumbe de matar Banco e Flince, cuja ausência não lhe é menos básica do que a do pai. O Flince é um menino, né? Quer dizer, a morte do Flince é tão interessante para Macbeth quanto a ausência da morte do pai, né? Porque ele não quer descendente nenhum do banco. É isso? Depois da saída dos assassinos, Macabé conclui para si: está feito, Banco, sua alma ao voar no céu, só esta noite pode entrar. Muito bem. E aí então, nesse momento aqui nós paramos um pouquinho, tomamos um café, voltamos daqui a 15 minutos. Vamos preparar o nosso super sorteio nesse meio tempo, né? Então vamos lá.